Olá, hoje a gente tá mais uma live, tem algum tempo que a gente não aparece por aqui e vamos conversar um pouquinho sobre home office, sobre essa nova maneira de trabalhar. E a Ana já chegou aqui, eu vou conversar com a Ana sobre isso. E ela vai falar um pouquinho sobre a experiência que ela está tendo, além de home office, trabalhar como nômade digital, trabalhar em qualquer lugar, que é uma das coisas que possibilitou esse novo estilo de trabalho. E a gente está atrasada porque eu também estou em home office, mas eu estou em home office em casa. Oi, Ana. A conexão dela está entrando. Estou em home office em casa. Na hora que ele ia entrar na live, o filho chamou, por isso que eu atrasei. Você me ouve, Ana? Oi. Tudo bom? Falar em home office, a gente tem que falar de sinal, né? Torcer para o sinal tá bom. Onde você tá tem sinal bom ou não? Aqui tá muito bom. Tava até conversando com a minha amiga, ela tá tudo bem. Eu falei, se o sinal estiver bom e os sistemas não travarem, a gente tá no paraíso. Então vamos lá, o tema é sobre home office, ser nômade digital nessa nova realidade que a gente tem vivido. Eu estou tentando colocar o tema aqui, enquanto você vai falando eu vou tentando colocar. Mas vamos lá, conta a tua experiência, Ana. Vamos falar sobre isso, sobre como é trabalhar estando longe do escritório, poder trabalhar em qualquer lugar, quais são as vantagens e desvantagens. Primeiro que assim, sempre foi meu sonho. Eu sempre olhei para esse tema e falei, um dia eu vou trabalhar assim do jeito que eu estou agora. Então, para mim foi um sonho e hoje eu tô conseguindo realizar, né? Mas assim, em 2018 eu gostei muito. Esse tema sempre me chamou a atenção, porque ele vem com uma roupagem de nomadismo digital. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre nomadismo digital. E aí eu fiquei muito interessada e pesquisei bastante. E como eu gosto muito de ver para crer, sou meio São Tomé, eu fiz uma viagem para Bali em 2018, porque assim, eu vi que lá eles têm uma cultura muito mais aberta. As pessoas que visitam Bali, muita gente, vai procurando muito esse ambiente de coworking. E foi muito legal descobrir esse universo lá, sabe? Eu viajei com uma equipe, foram 30 pessoas e essa inclusive era a proposta da viagem, você conciliar vida normal, né? Você conciliar, você estar aberto para viajar, curtir uma praia e conseguir também focar e entregar resultados, né? Dependendo da sua área de trabalho. Esse é um termo que tem aparecido muito hoje em dia, ser nômade digital, né? Eu acho que é uma tendência, tem muita gente trabalhando com isso. E home office eu acho que chegou forte com a quarentena, mas já era uma tendência que vinha se desenhando. A gente já trabalha, eu já trabalho em home office há algum tempo e cada vez mais acho que a qualidade de vida. Claro que tem vantagens e desvantagens. Vamos lá, a sua experiência nesses últimos meses, quais são as maiores vantagens que você está vendo nisso? Então, como eu já tinha pesquisado sobre o assunto e como eu tenho uma visão muito romântica, né? Antes de viver o que eu estou vivendo, eu já visualizava. Eu não sei se você acredita em signo, mas eu tenho ascendente Sagitário. Então eu tenho muito forte essa questão de liberdade, sabe? E para mim sempre foi difícil me adaptar a um ambiente normal, assim, todo dia, trabalho, aquela coisa, porque eu sempre senti muita necessidade de liberdade. E aí, primeiro que isso que me interessou é você ter liberdade de estar onde você quiser estar e, por exemplo, e fazer as suas coisas no seu tempo, né? Conseguir, eu acho que também uma questão muito importante é se observar. Observar que horas está mais produtiva. E acho que a neurociência tem muito estudado muito como que é o nosso pico de produtividade, né? Como que a gente funciona. Porque eu acho que as pessoas abriram mais a cabeça de 7 horas no trabalho e estão entendendo que a gente produz de maneiras diversas daquele padrão que a gente já estava acostumado. Então, para mim, tem sido muito isso, entender que horário que eu estou melhor, que horário que eu produzo mais. E tem sido muito interessante observar, por exemplo, 40 minutos.
Eu foco no objetivo 40 minutos, aí naturalmente meu corpo vai cansando, sabe? Eu vou ficando cansada. Aí eu tempo de, hoje, por exemplo, fui e dei um mergulho na praia, tipo, tomei um suco, relaxei e voltei muito mais focada. Então, para mim, tem sido uma descoberta maravilhosa. Eu saber que eu consigo me organizando, claro. E assim, eu tenho feito esse trabalho de ter um clareamento mental sobre isso, de me organizar faz mais ou menos 2 anos. Porque, assim, organização nunca foi meu foco, né? E eu acho que o home office, ele demanda muito planejamento e organização. Só que é o que eu falo, para mim não foi uma coisa fácil. Foram anos trabalhando e agora eu estou conseguindo colocar em prática. Mas aí eu estou conseguindo desfrutar das vantagens, porque a maioria das pessoas coloca desvantagem assim. Eu sei que cada um tem uma realidade, né? Tá em casa, com filho, criança. Então eu sempre tento ir alinhando minha vida de acordo com essas possibilidades. Quais são as desvantagens, além de quem tem filho com criança? O que você tem visto? Você falou também de organização. Eu acho que home office talvez não seja para todo mundo. Assim, essa é uma sensação que eu tenho, por isso o ênfase no eu acho. Não é todo mundo que consegue ter a disciplina de se organizar. Como você falou, você levou um tempo para isso, né? Quais são as desvantagens? Será que ter essa disciplina pode ser uma desvantagem? Ou o que você acha que é uma desvantagem? Então, foi muito louco, porque quando eu fui para Bali, eu vivi com muita gente que já trabalha. E eu vi a realidade, é que o pessoal vai o contrário, né? As pessoas têm uma tendência para virar workaholic. Porque como você não tem hora, as pessoas ficam... Meus amigos ficavam assim, o tempo inteiro produzindo, produzindo, produzindo. E eu acho que eu olhando por essa outra visão, tipo, para mim é fundamental ter hora de lazer, sabe? Para mim é fundamental eu ter a qualidade de vida, para mim é fundamental. Então eu fui por essa outra ótica, assim. Eu quero produzir, mas eu quero ter qualidade de vida. Então eu sinto que as pessoas pode até parecer piada, mas assim, as pessoas não estão preparadas para descansar, as pessoas não estão preparadas para ter lazer. É o contrário, sabe? Tipo, não é qualquer um que consegue viver essa vida porque as pessoas não se acham merecedoras de ter uma vida boa, assim. Acho que a gente entra num mood tão de foco, produção, produção, que é muito estranho para as pessoas olharem e falarem, não, dá para ter uma vida dessa, sabe? Então, eu acho que o meu ponto fraco é a organização, mas o da maioria das pessoas o ponto fraco é o contrário. É saber que essa vida real existe, que pode ser vivida, né? Eu acho que é essa mentalidade aí. É que você não precisa trabalhar no domingo à noite às 11 horas, assim, chega, o expediente terminou na sexta, né? Porque tem umas, assim, como experiência, assim, isso aconteceu muito aqui, com muito cliente da empresa do meu marido que começou a trabalhar home office, que não trabalhava antes. Ele começou a receber e-mail sábado, domingo às 2 da tarde, domingo às 5 da tarde. E ele tinha uma coisa assim de querer responder na hora, né? E ao mesmo tempo de reclamar que assim, mas esse cara não tem família, ele não tem um momento de descanso. É domingo 3 da tarde, eu não quero responder e-mail. Mas enfim, acho que esse equilíbrio talvez seja um desafio grande para você atingir, né? Tudo é uma questão de balance, eu adoro falar com as minhas amigas. Mas é isso, assim, eu acho que tem essa questão e outra, o mundo está mudando, sabe? Eu vejo que muitas pessoas estão muito apegadas. A gente se apega ao que é certo, a gente está apegado a tudo aquilo que a gente viveu, sabe? Então acho que é muito mais fácil quando você começa a perceber que o mundo está mudando, assim. Não ficar preso nos velhos padrões, sabe? Eu acho que existe um mundo de possibilidade. Então você mudar o ponto de vista e falar, nossa, olha quanta coisa boa. Então eu acho. Acho que a conexão da Ana. Diz... Essa é uma das desvantagens. A sua conexão parou um pouquinho, fala. Mas tudo bem. Você olhar, eu acho que também tem muito a ver o olhar para a vida, sabe? Como que você olha a vida? A vida é aquela coisa pesada, estressada, ou você pode olhar uma visão mais romântica, né? Porque somos românticas e ter essa visão romântica para a vida, sabe?
E tudo, eu tenho falado com a Mari, que é a nossa sócia de blog, assim, e a gente tem muito isso, assim, a gente coloca metas, a gente coloca objetivos, mas a gente não sabe entregar também, sabe? Confiar, é muito confiar que as coisas vão entrar num fluxo, porque a gente fica tão focado naquilo que a gente esquece que tem um fator mistério na vida, né? E assim, às vezes a gente tem que confiar e, pelo menos para mim, tem dado certo, né? Essa é a dica que eu dou. Mas organizar direitinho, organizar metas, objetivos, trabalho e deixar o fluxo da vida também, o fluxo, as coisas se ajeitarem. E agora, dá algumas dicas práticas. Eu sei que essa semana que passou você esteve em São Paulo, agora você está na praia, então realmente assim, é um home office, um travel office, que é um termo que a gente já ouviu aí começando a circular na internet, né? Como é que você escolhe o lugar para onde você vai para conseguir fazer o seu trabalho e ter a tua hora de lazer? Ah, interessante você falar que saiu uma reportagem na UOL ontem falando, eles estão usando, a indústria do turismo tem usado bastante esse termo, travel office, porque tem surgido demanda de pais, inclusive, que estão loucos com as crianças em casa. Por exemplo, a minha filha, ela começou a estudar e ela está super adaptada agora, assim. Então, assim, existem esses pais que já se adaptaram, mas estão buscando lugares, casas, o Airbnb está disponibilizando muito isso, ou hotéis, que tem uma área de lazer, que tem um ambiente que seja bom para a família, disponibilize serviço, né, de café da manhã, almoço e jantar, e que tem que ter principalmente o acesso à internet, é um fator importantíssimo, mas eu acho que também vai muito do isso que é legal do home office, do travel office, você vai aquilo que supre as suas necessidades, sabe? Você tem uma família, você pode buscar um lugar que supra as suas necessidades. Então, por isso que eu acho que o leque é grande. E, mas, assim, as minhas dicas, o que eu tenho feito é só isso. Tem que ter um sinal bom, que é fundamental. E, para mim, tem que Internet é ter uma fundamental. área... tem que ter uma área verde, que é o que a gente tem sentido falta, né? A gente está em casa, preso. Para mim é fundamental ter um horário para eu poder me conectar comigo, assim. Eu vou só mostrar que hoje eu fiz yoga aqui nessa plataforma que eu tô hoje, sabe? Então, Que delícia. é, é, então faz muito sentido eu me conectar comigo também, me conectar, me fortalecer e buscar um ambiente depois que tenha isso, natureza e um espaço para trabalhar, né? Que tenha Acho silêncio, é importante. também. Acho que o lugar talvez seja uma escolha mais pessoal, campo ou praia, né? Quem gosta mais de um ou mais do outro. A gente teve uma experiência pequena que a gente viajou no final de semana do Dia dos Pais, primeira vez que a gente saiu de casa, mas eu viajei na sexta-feira e meu filho tinha aula ainda. E ele também, como você falou, as crianças se adaptam muito facilmente, mas realmente fez muito bem para ele sair. Ele assistiu a aula na viagem. A gente levou o tablet com sinal de internet e ele conseguiu assistir a aula que ele tinha no meio da viagem e não perdeu o conteúdo, não perdeu nada, participou, se adaptou, ainda voltou mais produtivo na semana seguinte. Então, acho que é um equilíbrio bastante importante e sim, uma oportunidade muito boa que a gente está tendo de viver isso, né? A A Tamara minha está dizendo, filha. acho um luxo poder trabalhar num ambiente desse. Eu também acho. Concordo com você. É um luxo onde a Ana está. É um luxo. E assim, eu tenho aprendido muito com a minha filha, porque para ela é tudo muito fácil, sabe? Eu acho que ela não tem essas travas mentais de tipo, não vou conseguir, né? Como ela já tá nesse mundo, é muito fácil. Então, a Sofia tem sido uma escola e também uma outra dica que tem me ajudado bastante com a organização, não sei se você conhece, uma ferramenta que eu conheci que se chama Trello. Conheço. O Trello, né? A gente usa no blog. Eu tenho conseguido colocar todos as trabalhos que eu estou fazendo e colocar os links e horário, organização. Então, assim, eu acho que hoje em dia ter uma ferramenta que a gente consegue conectar o computador no celular
e uma ferramenta acessível que organize a gente tem tudo aí, né? Eu tava conversando com as minhas amigas, o caderninho, tem gente que adora um caderninho. Porém, hoje em dia é tanta informação. Aí. Old school. Mas assim, eu não consigo no caderninho. Então, quando eu descobri o Trello e apanhei um pouco, mas como eu descobri a lógica, eu acho que até a gente descobrir a lógica. Oi, amiga, minha amiga Ruth entrou. Oi. Acho que tem sido muito interessante eu descobrir que tudo tem uma lógica, né? Tipo, consegui mexer no meu computador, eu apanhei. Aí eu paguei um cara para me dar uma consultoria no computador e aí ele falou isso para mim. Mais do que aprender a operacionar, você tem que entender a lógica de tudo que você vai fazer. E essa dica me deu um estalo para entender que, assim, às vezes a gente briga com as tarefas, mas se entender como é que funciona o todo, flui mais fácil, sabe? Dá pra... A Olha Tabata só. perguntou. Desculpa. Aliás, tem mais de uma pergunta dela. Tem aquelas pessoas, ela perguntou, eu achei interessante falar sobre isso também. As pessoas costumam confundir o home office com lazer? Eles te julgam por estar fazendo isso? Muito, muito. Eu falo que a gente tem que entrar na terapia, porque assim, apesar de ser tudo que eu queria, apesar de eu estar extremamente mais produtiva, é um choque de realidade, né? Você tá trazendo alguma coisa nova para o mundo. Minha mãe não entende. Hoje em dia, sim, minha mãe entende, minha filha entende, mas até então era, ai, você não trabalha. Aí eu falo, eu Tem que tenho que ter muito trabalhar. jogo de cintura. Mas é um processo, né? Tudo bem. E acho que foi um dos motivos eu querer vir falar assim aqui, inclusive, porque é uma janela, né? É um canal de bate-papo e eu acho que a gente cresce muito, assim. Cresce desmistificando, cresce crescendo. E isso também eu acho que não só o home office veio para ficar, mas eu acho que a questão de colaboração veio muito forte, sabe? A gente vive num mundo que é competição, São Paulo, né? Competição, competição. Eu acho que a mentalidade hoje é colaborar, fazer projeto, porque a gente vê que colaborando a gente cresce, sabe? Então eu acho que é uma mentalidade que vem muito para somar, assim, de você apresentar a sua vulnerabilidade. No coworking foi muito lindo eu ver isso, porque às vezes eu tava lá mexendo numa coisa, aí eu pergunto, aí no coworking Bali que eu vivenciei essa essa experiência, a gente tinha um momento de trocar, de você falar o que você estava trabalhando, sua dificuldade. Então a gente tinha muita troca nisso, assim, às vezes com pessoas que trabalhavam com coisas nada a ver. Aí, eu conheço um sistema, eu conheço uma dica. Então, assim, é muito rico quando você se abre para esse mundo. É muito rico tanto de possibilidade que você vai gerando, sabe? Por um tempo você vai descartar muita coisa que não serve mais, que a gente está apegado, né? Tipo, trabalhar todo dia, ver os colegas, nanã. Mas você vai se abrindo para um novo mundo de possibilidades, que é muito legal. A Tabata também perguntou como manter o foco no trabalho, no job, com um cenário tão bonito e tão convidativo. Já que você está na praia, como é que você consegue manter o foco? Então, era um dos grandes problemas meus. E assim, eu acho que cada um tem o seu. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas demandas. Por isso que eu falei, é importante se conhecer. Mas assim, o que tem me ajudado bastante é o yoga, é a meditação. E eu tenho uma professora que ela é Ayurveda. E aí André, ela me deu duas dicas, que ela falou que eu tenho muito fogo, né? Então, assim, eu preciso centrar mais, eu preciso ter centramento. Aí ela falou assim, duas dicas. Tomar um banho gelado pela manhã, e que tem me ajudado absurdamente, assim, desde o primeiro dia que eu tomei banho gelado, as coisas já mudaram da água pro vinho. Impressionante. E ela me passou a tomar um suco de raízes pela manhã. Então eu tenho tomado um suco de beterraba, e aí coloco couve, coloco sementes, assim. E impressionantemente, desde esse dia, muita coisa melhorou. Mas assim, eu acho muito interessante você buscar, né? Você ver o que está deficiente em você e você buscar aquilo que precisa melhorar. Eu dei só uma dica, mas eu acho que existem milhões de dicas por aí, né?
Acho que são bem legais. Eu acho que passa muito pelo autocuidado, passa muito pela alimentação, porque tudo que você come pode te dar altos e baixos de energia. Acho que tudo que a gente ingere influencia, sem a menor dúvida. E eu percebi isso assim, de um dia para o outro. E olha que eu tava lutando, né? Que eu te falei, ai, não tenho foco, ai, não consigo entregar, nananã. E aí eu me culpava muito, né? Tipo, viu, não nasci pra isso, viu, não é pra mim, nananã. Mas com resiliência e autocuidado também, né? Porque se cobrar. Eu acho que entra a questão de se cobrar demais, né? A gente fica muito presa, se cobrando, se cobrando. E aí, por isso que eu acredito muito em home office, porque é todo um ciclo, né? Não é só o trabalho, é como eu enxergo a vida, como eu tenho enxergado a vida tem mudado bastante. Assim. Tem uma pergunta aqui: home office e o nomadismo digital. Qual é a diferença na sua visão? A diferença é porque o nomadismo é para quem não consegue parar em casa, né? No meu caso, a casa é o mundo. Então, o nômade, você quer estar livre, assim, você quer estar viajando, você quer estar hoje na praia. Essa que é a diferença. E aí o nomadismo requer muito mais, porque eu acho que, assim, o que tem me ajudado é adaptar o estilo de vida minimalista. O que eu preciso é aquilo e, por exemplo, inclusive com mala, né, com as minhas necessidades. Então, assim, o que eu tenho que levar? O meu computador, é o meu celular, é bateria, nananã, e roupa, né? Claro que a gente quer estar com os looks bonitos nas fotos também. Então, assim, eu acho que vem muito isso, você colocar só o essencial na sua mala e na sua vida, sabe? E o nomadismo exige isso, você limpar tudo aquilo que não tá fazendo. Não tá fazendo. É porque a gente vive muito no material, né? A gente compra, a gente consome muito. Então, o minimalismo é assim: você foca no que é mais essencial para você e vai viver a experiência, sabe? Aí o nomadismo vai muito mais para essa pegada, né? Que eu também estou gostando bastante. Essa coisa de estar cada dia num lugar, acho que essa é a grande diferença, né? Trabalhar remoto em qualquer lugar, né? É um Aí, aprendizado, é um grande aprendizado. nossa, porque assim, requer também agendar hotel, agendar voo, e enfim, mas é isso, né? Quando a gente quer muito alguma coisa, a gente é tão. Eu sou tão teimosa que insisto e tá dando certo. Mas eu acho que a gente estando feliz, realmente, eu não tenho grandes dúvidas de que a pessoa mais feliz, mais relaxada, mais conhecedora de si, produz mais e produz melhor. Não, eu Não falei com a Mari, tenho eu falei, grandes dúvidas Mari, disso. eu tô encantada, assim, porque às vezes eu tô fixa, eu tenho que fazer um trabalho e às vezes tem muito cálculo, muita organização. Em viagem tem muito isso, né? Às vezes a gente não consegue concluir reserva de hotel e nananã. E aí, em vez de eu ficar presa naquilo, tipo, ai, olha que bosta, desculpa, não deu certo. Eu vou lá e falo, tá, deixa eu aliviar minha cabeça. E aí, às vezes, quando eu volto para aquele assunto, sabe, já resolveu, eu tive uma outra ideia, eu olhei com outro olhar, e assim, o que era pesado, por causa de às vezes uma ducha, por causa de às vezes uma pausa para um suco, se resolve, sabe? Então, assim, é, tem, eu falei até com a Mari, tá falando, acho que a gente está muito acostumado a ser linear, né? E a vida não é linear, a vida é um fluxo, sabe? Então, ir entrando nesse fluxo é uma outra visão, né? Uma outra filosofia de vida, digamos assim. Ah, olha aqui, a Ruth comentou, Ana, já disse que você é minha inspiração. A vida pode ser muito mais leve, e nem por isso precisamos deixar de ter responsabilidade. Você é a prova Ai, disso. Concordo com você, Ruth. É a prova disso mesmo. Muito responsável e muito livre. Isso é ótimo. então, eu trabalhei com um colega meu que ele era extremamente sistemático. E assim, quando eu tenho que trabalhar com pessoas sistemáticas, eu agradeço. Porque ele me explicou sobre o Pareto, né? Eu não sei se você já ouviu falar sobre o. Conheço. Quem já trabalhou com estatística e com venda sabe o que é Pareto. Então, explica aí que eu vou te falar.
Ah, é a regra do 80-20, né? Você tem 20% do seu trabalho, consome 80% do seu tempo e vice-versa. Na verdade, você faz 80% do seu trabalho em 20% do tempo que você está no escritório. Isso para tudo na vida, né? Acho que para o aprendizado, nos seus clientes, 20% dos seus clientes são responsáveis por 80% do seu faturamento. Você for fazer análise estatística de 90% das empresas, é isso. Não muda. Ai, desculpa. Tem Mas então, tá bom. alguém ligando aqui, ó. E tem que se adaptar, né? Que quando alguém liga, cai, mas. Então, foi. Aí, ó, a Ruth colocou 80-20, teoria de Pareto. E aí, isso que o meu amigo me falou. Às vezes a gente tem tanta informação, sei lá, eu tenho um arquivo aqui, eu tenho um e-mail ali, alguém mandou um WhatsApp. Então a gente recebe informação hoje em dia de tudo quanto é lado. E aí esse meu amigo explicou, quando a gente conseguir colocar em caixas e saber onde está tudo, tipo organizar os meus e-mails, eu vou colocar aqui, ou esse tema X eu vou colocar aqui. E aí ele me ensinou como funciona isso, sabe? E aí eu consegui organizar a minha cabeça. Tipo, então ficou tudo muito mais fácil quando eu apliquei o Pareto, não só no trabalho, mas na minha vida. E quer dizer, estou num processo de aprendizado, né? Apanhando bastante. Mas é isso. Aí o que eu fiz paguei para um consultor me ajudar a colocar tudo que eu recebo no computador, os mesmos aplicativos no computador, no celular. Então, assim, eu estou colocando tudo na agenda, agendando tudo e vem notificação, tem me ajudado bastante. Porque, assim, o Nômade Digital, eu tenho yoga que eu faço com o meu professor, eu tenho terapia que eu faço online, eu tenho personal. Então, assim, além de tudo, eu ainda mantenho o ritmo de vida em qualquer lugar que eu tô, sabe? Aí eu tenho colocado muito isso, assim, organizado um calendário, principalmente, e as ferramentas são essas. Carregador, computador e celular. Simples. Assim, Simples. é com isso que você viaja. Carregador, É, celular e computador, mais nada. assim, para o trabalho, né? E aí o Trello é o que eu te falei, o Trello eu tenho no celular e no computador, então arquiva tudo na nuvem, sabe? Tem coisas que às vezes eu tô com o celular ali, e aí alguém me manda e pede um documento, e aí eu vou lá no Trello, que eu já coloquei o documento e mando. Então isso tem me dado muita liberdade de eu ter, aqui ó, tô até com ele aqui, de eu ter essas ferramentas que se conversam, sabe? Tem me ajudado bastante. Interessante. A É, gente. Eu já tive experiência de viajar muito a trabalho, mas por enquanto é home office. Nômade digital é o meu próximo passo, então. Estou aprendendo. Serei ai, que nômade bom. digital. A Tem que gente joga convencer pro o resto universo, da né, amiga? família. Mas o primeiro passo é jogar pro universo. A gente joga e a gente sonha grande e depois a gente vai recebendo. Com certeza. Ah, foi ótimo. Alguém tem mais alguma pergunta? Nossa, a gente teve uma porção de gente que participou, muito legal, adorei a conversa, adorei a participação de todo mundo. Obrigado pelas perguntas e comentários. Eu queria falar aqui, Andréia, espero que eu tenha acrescentado. E a gente vai fazer um podcast agora, que eu tô num lugar incrível, vou postar nos stories já já. E a gente vai falar sobre isso, que é uma casa aqui que foi projetada pelo Zanani. Hoje em dia o nome é designer. E assim, lá nessa casa que eles finalizaram a canção Águas de Março. Então imagina você tá num ambiente que por si só é super inspirador, né? Que você sabe enfim, que pessoas criaram canções belíssimas lá. Então, a gente procura lugares que tem essa alma que a gente já pega a criatividade e já coloca no trabalho também. Ai, com certeza, o lugar é uma inspiração, que máximo. Vou Já, fica ouvir. ligado aqui que eu vou mostrar. Tá bom. Então Vou tá, ficar beijo, assistindo. Andréia. Assistam todos. Adorei. Obrigada, Ana. Obrigada, Tchau. Laricinha. Obrigada, Beijo. gente.